noite. Estas são as primeiras imagens a partir do Estádio do Restelo e para já convém que não se deixe levar pelas aparências. Não é que o Estádio do Restelo esteja nesta altura totalmente às escuras, não. Isto faz parte apenas de um espetáculo multimédia de apresentação do plantel de Belenenses para a próxima época. É um espetáculo bonito este, imagens de uma beleza quase transcendental, imagens de uma certa cor, luz e também alguma ação, num espetáculo então multimédia de apresentação do plantel do Belenenses, eu diria do remodelado, rejuvenescido plantel do Belenenses para a próxima época. É bom lembrar que estamos praticamente a uma semana do início das hostilidades de mais um campeonato, e é bom também recordar que justamente uma das equipas que participará no jogo de abertura de mais uma Superliga é o Belenenses, na próxima sexta-feira, que receberá neste mesmo estádio, que também passa por importantes obras de remodelação, neste mesmo estádio receberá o Estrela da Amadora, naquele então que será o jogo inaugural de mais um campeonato. Então, para esta noite está também previsto mais um jogo de preparação, o último jogo de preparação do Belenenses, tendo em vista justamente a participação no campeonato. Um jogo importante, um jogo contra um clube histórico do futebol espanhol, o Espanhol de Barcelona, e portanto que ajudará certamente Manuel José a tirar então as últimas notas que o treinador de Belenenses procura ainda relativamente à equipa inicial e relativamente à definição do 11 inicial, do 11 que mais regularmente será utilizado pelo treinador de Belenenses no campeonato. Carlos Moser será o comentador da Sport TV para este encontro, que estava, eu diria, está aprazado para as 9h30, mas é muito natural que venha a sofrer algum atraso, já que quero acreditar que esta apresentação aos sócios esteja já na parte final, mas também quero acreditar que imediatamente após este espetáculo de apresentação aos sócios desta novíssima equipa do Belenenses, a desmontagem de todo este aparato vai levar alguns minutos e, portanto, admitamos que o início desta partida não está para muito breve. Pedro Ricardo Martins, este é um espetáculo. Pedro Ricardo Martins, é bom dizê-lo, repórter da Sport TV para este jogo de apresentação aos sócios do Belenenses. É um espetáculo para já bonito, um espetáculo decente do Belenenses de apresentação aos sócios, e está assim mostrada a equipa do Belenenses aos sócios, e é bom dizer que este é um jogo também especial, porque não é um jogo que traga uma importante receita de bilheteira, porque não foram sequer postos à venda bilhetes para o público em geral. Exatamente, é um jogo diferente em que apenas por convites se vai chegar a este jogo. Eu vou tentar falar com o Jordi Cruyff, que é um dos reforços do Espanhol de Barcelona. Buenas noches, Jordi. Este es un encuentro más de preparación para el Español. Sí, porque solo llevamos 10 días entrenando, ¿no? Entonces creo que es el tercer partido de este año y nosotros empezamos la liga el 30 de agosto, ¿no? Por ahí. O sea que es una preparación más. Pues sus ilusiones para esta temporada. Pues estar bien clasificado. Obrigado, Jordi Cruyff. Penso que foi bastante perceptível o que disse o reforço do Espanhol para esta temporada. Ele foi contratado ao Alavés, numa altura em que a equipa do Espanhol de Barcelona está a entrar em campo, vai fazer os últimos preparativos para este encontro, e também o Belenenses, que vai agradecendo aos sócios, fazendo uma enorme festa com este muito público que está aqui presente no estádio do Restelo. Eu diria que em relação à entrevista, à curtíssima entrevista a Jordi Cruyff, sendo ele filho de quem é, está amplamente justificado esse pequeno apontamento de reportagem do nosso repórter da Sport TV, Pedro Ricardo Martins, que se dirige o mais depressa possível nesta altura até Manuel José, presumo eu, com quem tentará falar agora com o treinador de Belenenses. Pedro. Exatamente, já tenho comigo o Manuel José. Boa noite. Este vai ser o ensaio geral num ambiente de festa para a Superliga. Vamos procurar que seja assim. Vamos defrontar uma equipa forte e portanto o que esperamos é de facto fazer um bom jogo, dar um indicador
aos associados do Belenenses daquilo que pretendemos ser na próxima Liga, que se inicia para nós na sexta-feira, e tentar vencer o jogo jogando bem. Isso é que é fundamental, é que nós tenhamos e temos essa vontade expressa de jogar bem, agradar aos sócios. Estamos aqui para isso, trabalhando para agradar aos sócios, jogando bom futebol e ganhando jogos, como é evidente. Rapidamente, qual é o seu objetivo para a próxima Superliga que começa na sexta-feira? Nosso objetivo é jogo a jogo, é procurarmos ganhar o maior número de jogos possíveis e, acima de tudo, conseguir bons espetáculos, projetarmos jogadores. Este é um momento de viragem na vida do Belenenses. Terminou um ciclo, vai-se iniciar outro, com uma filosofia diferente, com uma estratégia diferente, apostando em jogadores mais jovens, nas camadas de formação do clube, no sentido de formarmos uma equipa para o futuro, para os próximos 2 ou 3 anos, e projetarmos jogadores, como já disse. Muito obrigado, Manuel José. Felicidades para o Belenenses. O técnico dos Azuis do Restelo a deixar aqui as ideias para a próxima temporada. O objetivo mesmo é formar os jogadores, não esquecendo também a Superliga, onde o Belenenses quer jogar o melhor possível e tentar, jogo a jogo, tentando ir vencendo os seus encontros. Depois, no final, se fazem as contas. Digamos que das declarações de Manuel José subtrai desde já 2 ideias fortíssimas. Para já subtrai um certo idealismo que Manuel José mantém relativamente a um compromisso com o espetáculo, e isso é, francamente, Carlos Moser, uma boa notícia. E também, desde logo, também a recusa de Manuel José em assumir ele próprio também um outro tipo de compromisso com qualquer tipo de repto desportivo relativamente a uma meta que, desde já, esteja apontada para esta equipa do Belenenses. Carlos Moser, seja como for, esta é uma equipa nova, é uma equipa remodelada, sobretudo do meio campo para a frente, já que do meio campo para trás é, sem tirar nem pôr, uma equipa é quase do mesmo, é mais do mesmo. É uma equipa que reforçará certamente a sua base a partir de uma certa consistência defensiva que lhe é dada pelo facto de os jogadores que compõem a defesa serem jogadores que estão no Belenenses há anos consecutivos. Mas daí para a frente há uma aposta, é uma aposta de certo risco, uma aposta numa remodelação quase profunda, numa injeção de sangue novo, e que, como diz Manuel José, e muito bem, marca um ponto de viragem nesta equipa e neste clube Belenenses. Muito boa noite, José, boa noite a todos. Eu acho que o Manuel José, com as condições atuais do futebol, onde se atravessa financeiramente, é um pensamento muito acertado. Você poder tentar fazer jogadores em casa, rentabilizar esses atletas, fica muito mais econômico, e depois você cria um sangue caseiro. Os jogadores que habituados a esse clube automaticamente têm um pensamento diferente quando chega a sênior. Então o rendimento desses jogadores é muito mais proveitoso. Manuel José, com esse intuito, o que vai criar uma mística dentro do Belenenses para que esse clube possa rentabilizar a nível de jogadores para o exterior. E esse é o pensamento claro que ficou aqui explícito nas palavras do Manuel José, e como você bem disse, é sangue novo para frente, é uma velocidade muito maior que se impõe dentro do ataque do Belenenses nessa altura. A ver, vamos no decorrer do campeonato. Muito bem, o Belenenses que acabou por, na época passada, fazer um campeonato relativamente tranquilo, já com um plantel, eu diria que, de certo modo, quase totalmente espremido, primeiro por Marinho Pérez, depois por Manuel José, sobretudo na parte final da Superliga, e por isso mesmo, então, Manuel José acabou por ser a ponta visível, então, de uma profunda remodelação. E agora, um minuto de silêncio.
Muito bem, cumpre-se assim 1 minuto de silêncio. Pedro Ricardo Martins, presumo eu, que desta forma o Belenenses e também o Espanhol, mas mais o Belenenses, porque é a entidade organizadora deste espetáculo, associa-se à tragédia que, enfim, provocou uma vaga de incêndios que praticamente incendiou o país de norte a sul. Exatamente, é em memória das 12 vítimas mortais dos incêndios que o país tem sofrido e por isso mesmo o Belenenses desta forma juntar-se também numa singela homenagem a esse facto. É também de referir que era previsto a existência de um fogo de artifício no final. Esse fogo de artifício foi cancelado, um pouco à imagem daquilo que aconteceu no estádio Alvalade século XXI durante a inauguração do segundo recinto para o 2004, aquilo que o Sporting fez, o Belenenses a fazer exatamente a mesma coisa, ou seja, cancelou o lançamento de fogos de artifício. É, e muito bem, tanto num como no outro lado, tanto num como no outro estádio, tanto num como no outro jogo, o futebol uma vez mais a dar uma prova evidente de que é também um importante veículo de solidariedade. Início da partida no estádio do Restelo entre o Belenenses e o Espanhol de Barcelona. O Espanhol de Barcelona, que é um dos clubes históricos do futebol espanhol, justamente. Não é um clube que nesta altura atravesse período de grande glória desportiva, pelo contrário, ainda na época passada o Espanhol de Barcelona titubeou até praticamente as últimas jornadas do Campeonato Espanhol, conseguiu ainda assim sobreviver a uma descida de divisão e por isso mesmo também se reforçou de certo modo em força para esta época e apresenta mesmo alguns dos mais sonantes reforços para esta época neste encontro diante do Belenenses. Tamudo. Cortou o Filgueira. Neca. Do meio campo para a frente é um dos poucos jogadores que sobrevivem da época passada para esta. Neca. E justamente Neca será uma das ilustrações perfeitas daquilo que Manuel José pretenderá para o Belenenses e para o projeto desportivo do Belenenses nos próximos anos. Neca, ele que é um jogador formado nas escolas do clube. Marco Paulo. Neca. Bom passe. Carlos Fernandes. Mauro. Carlos Fernandes. Troca bem a bola à equipa do Belenenses. Pelé. Tem sido uma das grandes revelações do Belenenses neste início de temporada. Pelé, jogador contratado ao Farense. Carlos Fernandes. Agora Tamudo. É a grande figura da equipa do Espanhol de Barcelona, uma das grandes figuras do futebol e do campeonato espanhol. Tamudo. Ele que continua a resistir a algumas importantes e tentadoras ofertas de outros clubes, nesta altura de outra envergadura, não só do futebol espanhol, como também do futebol internacional. Para se ter uma pequena ideia, o treinador da equipa do Espanhol, o ex-selecionador Javier Clemente, afirmou mesmo que um jogador da qualidade de Raúl Tamudo tem que ganhar muito mais que todos os seus companheiros de equipa, o que levou mesmo o empresário de Raúl Tamudo de imediato a encetar conversações com a direção do Espanhol. São negociações que se têm arrastado nas últimas semanas, que têm tido altos e baixos, mas o que é facto é que Tamudo não deixa de ser uma figura incontornável desta equipa do Espanhol de Barcelona. Carlos Fernandes com um início de jogo bastante ativo no lado esquerdo da defesa do Belenenses. Não deixa de ser curioso que a equipa do Belenenses, que está a atuar sem um único avançado, ou pelo menos um avançado de raiz, com uma frente de ataque bastante móvel, está a defrontar a equipa do Espanhol de Barcelona, que está a jogar com 3 centrais e mais 2 laterais, portanto com 5 defesas. Pois, convém dizer que relativamente a essa situação do Belenenses jogar pelo menos sem um único elemento fixo no eixo do ataque, convém dizer que Leonardo, que foi uma das grandes contratações da equipa do Restelo para esta época, Leonardo está lesionado. Antchoé também está com alguns problemas físicos, mas também não será opção para o jogo da primeira jornada do campeonato, já que vai ter de cumprir um jogo
um jogo de castigo. E depois há um outro avançado, Valdirama, está no banco de suplentes. A falta cometida por Carlos Fernandes sobre Maxi Rodrigues. Womé, Maxi Rodrigues. Ainda o Womé é também uma das caras novas do Espanhol de Barcelona. O Womé, jogador camaronês contratado ao Fulham. Atenção a Mauro. Wilson. Pelé. Tem um nome auspicioso, Mozart. Este médio defensivo do Belenenses. Pelé contratado ao Farense. E é nítido que o belenense, normalmente, que parte da sua defesa para o ataque, tem em Pelé o homem que organiza normalmente a saída de bola. É um jogador que já denota uma boa movimentação, um bom passe. Normalmente é o homem que organiza a saída de bola para o ataque do belenense. O belenense até o presente momento está impondo muita dificuldade ao Espanhol de tentar sair para o ataque. Tem mantido um ataque constante, ora pelo lado direito, ora pelo lado esquerdo. As novas caras do belenense são muito móveis e denota aqui um bom presságio para essa próxima época. Eu acho que o belenense joga de uma maneira muito segura, troca bem a bola, que é habitual já na equipe do belenense, agora com um meio-campo um pouco mais técnico do que o ano passado. Mauro, e sobretudo há uma certa prevalência da dinâmica no ataque do Belenenses, com 3 jogadores sem posicionamento fixo. O homem para já marcado à distância por Neca. Maxi Rodrigues passou por Sousa, não consegue depois a colocação de bola em Tamudo, sai a jogar Wilson. Neca. Wilson, ele que continua a ser assim uma espécie de administrador do condomínio defensivo do Belenenses. É um jogador com muita experiência, com uma técnica exuberante, onde tem uma visão de jogo muito grande na liderança da cobertura ali dos próprios jogadores defensivos. É um jogador de classe superior, o Wilson, né? É um jogador que todos os anos que faz parte do Belenense sempre tem pautado as suas atuações sempre brilhantes. Normalmente é um jogador extremamente importante para organizar uma defesa. Mas em Wilson o que impressiona, à par da sua classe, e porque de facto é um jogador de classe, é também a sua regularidade. O Wilson é um jogador que normalmente habituou-nos sempre a jogar bem, não é? Raramente você vê uma partida ruim ou menos boa do Wilson. O Wilson é um jogador que é muito ligeiro, está sempre atento, muito concentrado naquilo que faz e normalmente tem uma visão do adversário naquilo que ele vai pretender executar e normalmente sempre antecipa a jogada. É um líbero no maior nível que temos aqui no Campeonato Português, já dessa parte a longa data, né? Apetece dizer de Wilson aquilo que um dia Jorge Valdano disse de Luís Figo, isto com as devidas comparações, ou pelo menos ressalvada a devida comparação. É importante que ponhamos as coisas na escala própria, mas se calhar o Wilson é um daquele tipo de jogadores que, quando joga mal, é o segundo melhor em campo. É verdade. Wilson. Sousa. E de facto no ataque do Belenenses, sem para já a possibilidade de jogar com um elemento fixo no eixo, há aqui um desposicionamento constante e há uma movimentação entre o Verona, o Mauro e o Sané. É um jogador também muito hábil, também muito ligeiro, onde trocam muito de posição esses 3 jogadores para tentar assim confundir a parte defensiva da equipe do Espanhol. A ver, vamos, se esses jogadores
nessa mudança alternada, se vão levar a cabo assim, uma certa preocupação na parte defensiva, apesar que a parte defensiva também do espanhol é constituída de jogadores extremamente experientes. No caso, o Torricelli, vamos lá ver se esses jogadores conseguem levar vantagem nessa movimentação. E houve ali ainda há pouco uma movimentação que arrancou algumas gargalhadas por parte do público aqui do No Restelo. É que o árbitro Bruno Paixão caiu redondo no chão, tropeçou sozinho e o público de imediato rir à gargalhada com essa situação. Pois bem, de facto, isso foi de facto uma situação que a mim me escapou por completo. Falta assinalada Alex Rodrigues sobre Carlos Fernandes. Cá está Javier Clemente, ele próprio um ex-selecionador de Espanha, treinador do Espanhol e é também um dos grandes treinadores do futebol espanhol nos últimos anos. Pontapé de Yarque. Aí está Wilson. Carlos Fernandes. É uma entrada aparatosa de Alex Rodrigues. E algum homem do Belenenses da defesa que parece não estar nas melhores condições é que Hélder Rosário, um jogador formado nas escolas do Sporting, que está já a fazer exercícios de aquecimento. Acho que é o Wilson, porque teve uma hora que o Wilson saiu ali numa cobertura e tentou virar o jogo aqui para o lado direito para o Souza. Deve ter sentido ali uma fisgada qualquer na coxa, onde automaticamente deve deixar a partida. Não está em boas condições o Wilson. O Wilson que recupera de uma lesão que o impediu de dar o contributo à equipa do Belenenses nas últimas jornadas da temporada passada. Justamente. E nesta altura todos se recordarão que o Belenenses em alguns jogos passou por momentos de grande instabilidade defensiva, entre outras coisas, sobretudo porque o Wilson não estava em campo, porque o Wilson não jogou e de facto o Wilson acaba por ser a voz de comando desta defesa do Belenenses. Ele não está nada bem, ele já se queixou ali 2 vezes, já tentou fazer um alongamento para ver se melhora um bocadinho, mas penso eu que o Wilson vai forçadamente ter que deixar o campo. Homem passa por Mauro. Este é Domorro, jogador emprestado pelo Milan ao Espanhol de Barcelona. Foi, aliás, renovado o seu empréstimo, já que Domorro jogou no Espanhol de Barcelona já na época passada e faz-se então a primeira substituição forçada na equipa do Belenenses. Saída de Wilson e a entrada de Hélder Rosário, ele que é também uma das contratações do Belenenses para esta época. Tal como Pelé, também vindo do Farense. Exatamente. É mau para o jogador, mas sobretudo pela importância e pelo peso específico que o Wilson tem na equipa, sobretudo, diria eu, é péssimo para o Belenenses, esta saída do Wilson. Pedro, não sei se daqui a pouco não teremos a oportunidade de falar com o Wilson, de lhe perguntar exatamente se ele tem noção, se consegue ele próprio ter nesta altura a noção da extensão desta lesão que o subtraiu do campo. Sim, vamos tentar chegar à fala com o jogador do Belenenses, ele que se encaminha para os balneários, vai trocando algumas impressões. Eu vou tentar perceber. Wilson, esse foi um azar. O Wilson não quer falar, está queixoso e vai recolher ao balneário. Mas pela cara do Wilson não parece estar muito otimista em relação àquela lesão. Pode de facto tratar-se de uma recaída do problema que afetou o Wilson nas últimas jornadas do campeonato na época passada. Boa defesa de Tony. Insiste Neca. Atenção à meia distância de Neca. Livre, entretanto, assinalado sobre justamente Neca.
E a entrada do Helder Rosário obriga que o Pelé vá fazer o lugar de central junto com o Felgueira, já que o Helder Rosário joga um pouco mais na frente da área. Aliás, o Pelé, pelo menos tem sido uma adaptação do Manuel José ao posto de médio defensivo nesta equipa do Belenenses, porque Pelé no Farense jogava à defesa central. Não só no Farense, como também no Maia e mesmo nas camadas jovens do Sporting, foi sempre o seu posto de raiz. Mas desempenha bem a função de trinco. Eu acho que é um organizador de jogo muito bom, bom espaço. É o chamado jogador, agora está na moda de dizer-se, multifuncional. Sousa, Neca. Mauro. Que é extremamente importante, né, Marinho? Você tem um jogador que consegue fazer várias funções dentro de uma equipe com a mesma regularidade, né? O Pelé joga à frente, joga atrás, então você tem ali duas posições que pode utilizar com o Pelé, nesse caso. Agora entra mais um jogador de meio campo, não é, que é o Helder Rosário, e automaticamente recua o Pelé. Não sofre tanto assim, porque é um jogador também que conhece bem aquela posição de central, e o Belenenses sempre ganha com isso. Eu acho que a visão de você poder organizar um plantel nesses parâmetros, de você ter jogadores que desempenham dentro de uma equipe várias funções, eu acho que é extremamente importante, porque a equipe ganha com isso e você mexe o menos possível num determinado jogador para que ele possa ficar normalmente ausente da partida. Neca. Este é, portanto, um ensaio geral do Belenenses para o campeonato. É o último jogo de preparação do Belenenses. Já para o Espanhol de Barcelona estamos ainda numa fase intermédia da preparação. O campeonato espanhol vai começar apenas no final do mês de agosto. Isso nota-se na partida até o presente momento, a diferença de andamento, né? O Belenenses encurrala a equipa do Espanhol. A equipa do Espanhol adota uma postura mais defensiva, porque não tem andamento ainda para poder jogar no taco a taco com a equipa do Belenenses, que já tem uma preparação muito mais avançada. E isso é nítido na partida de hoje. Uma equipa atacando, que é a equipa do Belenenses, e a equipa do Espanhol defendendo como pode, né? Só em jeito de complemento de informação, o Espanhol começa o seu campeonato, o Campeonato Espanhol, no dia 31, e logo diante do vice-campeão do ano passado, o Real Sociedade. E é mais um pontapé de canto para o Belenenses, para Sané. E aí está o golo. Não. Eu quase diria apenas por milagre. O Belenenses não consegue aqui fazer o primeiro gol. O guarda-redes do Espanhol nega o gol ao Felgueira, já que a bola andou ali passando para um lado e para o outro, e o Felgueira no finalzinho tenta enfiar a bola dentro da baliza, mas há uma grande defesa ali do guarda-redes. Carlos Fernandes. E apesar de não terem protestado muito, poderá ter havido ali por parte do Beltrán o colocar de uma mão, apesar do remate ter sido feito à queima-roupa. Este é Torricelli. Bom, só este jogador aqui italiano tem mais currículo do que a totalidade dos outros jogadores que estão em campo juntos. Basta dizer que Torricelli, entre outras coisas, foi campeão europeu pela Juventus, na mesmíssima equipa em que jogava Paulo Sousa, já há uns aninhos atrás. Esteve também ligado a uma das notícias mais tristes de sempre do futebol italiano, já que ele fazia parte do plantel da última equipa da Fiorentina, ainda antes dela se ter desmantelado depois do colapso financeiro que atingiu o clube italiano onde jogava Nuno Gomes. E é o patrão de defesa deste Espanhol de Barcelona, sempre muito ativo, tal como o guarda-redes Toni, a dar indicações aos seus companheiros de equipa. Falta assinalada a Neca sobre Bastia, jogador argentino. É também contratação do Espanhol de Barcelona para esta época, contratado ao clube argentino Racing Avellaneda. Torricelli cortou Pelé, agora Filgueira. Lançamento para o Espanhol de Barcelona. Está mudo. Agora Pelé.
tem protestado constantemente, está mudo, sobretudo nas últimas jogadas. Hélder Rosário, Neca. Sousa. Sané. Verona. Sousa. Interessante este movimento agora constante dos jogadores do Belenenses. Atenção, Tony. O Homem. Alex Rodrigues, aliás, Maxi Rodrigues. Aí está o número 7 do espanhol do Barcelona, Torricelli. Para Tamu, aliás, Maxi Rodrigues e uma vez mais a falta de Carlos Fernandes. E vamos ver se neste jogo se mantém pelo menos uma certa tendência neste início de época dos árbitros portugueses, sobretudo no capítulo disciplinar. Tem havido uma enorme condescendência em alguns jogos a que eu já pude assistir, enorme condescendência dos árbitros portugueses, mesmo em jogadas de algum aparato físico. Maxi Rodrigues. Cortou Pelé, agora Sané. Pontapé de Yarque. Bertrand. Tem pela frente Carlos Fernandes. Pontapé de canto para o espanhol. Digamos que Mozart, e recordamos então aqui a jogada mais importante do encontro até esta altura, é um remate de Filgueira e de facto Bertrand outra coisa não podia ter feito, digamos que num movimento em que a sua única intenção foi proteger-se do impacto que lhe causaria certamente o encontro com a bola. Homem. Carlos Fernandes. Abre-se aqui uma possibilidade de contra-ataque à equipa do Belenenses. Verona. Mas a marcação é muito forte, feita pelos jogadores do espanhol do Barcelona na sua defesa. Cortou em falta. Bastia sobre Hélder Rosário. Pelé. Era uma jogada dividida entre Tamudo e Pelé. E depois acontece ali é que o Tamudo perde a noção da onde a bola vai cair e o Pelé ganha posição, como é um jogador maior também, tem a tendência sempre a ter um pouco mais de compressão física e com isso o árbitro foi um bocado iludido nessa jogada. Mas não me parecia que havia tido falta, porque o Tamudo deixou de ver a bola e quis rodar e perdeu a noção de onde a bola ia cair. Oportunidade certamente para o Homé testar a sua reconhecidíssima meia distância. É um esquerdino internacional camerunês e que tem um bom remate. Também por perto está Maxi Rodrigues, o número 10 do espanhol, mas será o Homé. Ora, aí está, pontapé de Homé, a bola, creio que bate ainda não defesa do Belenenses, por isso mesmo, pontapé de canto para o espanhol. Vejamos então em repetição, pontapé de Homé. Nestes últimos minutos, entretanto, a equipa do Belenenses está mais descoordenada a atacar, enquanto que o espanhol do Barcelona continua a fazer a sua exibição serena.
confirmando que de facto está numa fase muito, ou pelo menos numa fase mais recuada na sua preparação do que o Belenenses. O Espanhol de Barcelona, que iniciou uma pequena digressão por Portugal, já que na próxima semana, na próxima terça-feira, vai defrontar em Aveiro o Beira-Mar. Um encontro que vai servir aos aveirenses de apresentação também aos seus adeptos. Filgueira. Torricelli. Tamudo. Lançamento para o Espanhol de Barcelona. O jogo não está famoso. Não, o jogo caiu um bocado. Curiosamente, com a saída do Wilson, o jogo quebrou um pouco. E com isso também o Espanhol também consegue sair um bocadinho, mas os passos são mal medidos. O Belenenses também deixou de trocar a bola como fazia no início da partida para conduzi-la também, e com isso também dificulta também um pouco as manobras dos seus jogadores. E facilita também o Espanhol na marcação, já que o Espanhol aglomera muita gente no setor defensivo. Se você conduzir demais a bola, isso facilita normalmente a quem defende. O Belenenses tem que continuar, como começou o jogo, a tentar mexer a bola mais rapidamente possível, com grandes movimentações, para tentar com isso descortinar uma brechazinha naquela defesa, para tentar um passe mais mortal em direção ao gol. Nestes últimos minutos, sobretudo, tem faltado alguma profundidade ao jogo do Belenenses, justamente porque não está a funcionar a ligação entre o meio-campo e o ataque na equipa do Barcelona. Talvez, na equipa do Espanhol de Barcelona, talvez se esperasse que isso viesse a suceder, e isso é, na equipa do Espanhol, talvez também reflexo do facto de estarem mais atrasados na sua preparação. Lançamento para Bertrand. Cortou o Pelé. Depois o pontapé de Sousa. Ainda Bastia. Maxi Rodrigues. Homem. Bastia. Perdeu para Mauro. Helder Rosário. Verona. E a falta. Claro. A falta cometida por Iarque, que tem sido uma espécie de segunda pele de Verona. Ali há três centrais ali que não dão brecha de maneira nenhuma. O Verona se mexe, tem sempre um que pega e segue o Verona a toda parte do terreno. E por isso dificulta muito as ações do Verona, que é natural, né? Ali há 3 jogadores para marcar os atacantes do Belenenses. Aí está, o cruzamento de Sousa depois de uma boa iniciativa, sobretudo porque conseguiu fazer ali uma boa jogada, uma boa combinação com o Marco Paulo. Homem. Maxi. Agora Bastia. Cortou Sané. Sané, que tem sido uma das grandes atrações do Belenenses neste início de temporada. Muito apagado para já neste encontro. Lopo. Bertrand. Iarque. De novo para Lopo. Marco Paulo. Verona. Torricelli. Bola agora muito impreciso. Tomorro, cortou Helder Rosário, Neca. Ainda Helder Rosário. Mauro. Sousa. Sané. Tem pela frente Torricelli. E a falta do jogador italiano. Não assinalada. Com razão, não me pareceu. O Sané, quando viu que o Torricelli veio de carrinho, o Sané mergulhou
já que denotou que a bola saía pela lateral, mergulhou-se. E está ali um diálogo curioso entre o Sané e o Torricelli com as mãos. O Torricelli a dizer que não havia necessidade dele mergulhar e o Sané a responder a dizer que não mergulhou, e tudo ali feito por gestos. Um diálogo que foi depois interrompido pelo árbitro Bruno Pacheco. Pois é, mas é que o Torricelli vem de um futebol diferente. Vem de um futebol em que não há um recurso tão ostensivo a estas jogadas, e por isso mesmo é que o jogador protestou. Verona. Descoordenação agora entre Verona e Sané. Se ele tivesse prendido um pouco mais a bola, havia já a subida do Souza, passar ali nas costas. Talvez tentasse jogar o Souza na linha de fundo e fosse mais perigoso, porque depois o Souza tinha nítidas condições de efetuar um bom cruzamento. Cortou Pelé. Para já, exibição inatacável de Pelé, num primeiro momento na posição de médio defensivo, e a partir da substituição do Wilson, a partir da saída do Wilson na posição de defesa central. Bertrand. Hélder Rosário. Depois o pontapé de Filgueira. Não havia muita necessidade de apitar esta falta, já que o Espanhol de Barcelona continuava na posse de bola. E continua a protestar Tamudo, sendo que numas ocasiões o árbitro marca, noutras nem por isso. Aí está o corte de Pelé. Verona. Maxi. A falta é evidente de Neca sobre Maxi Rodrigues. Terceira falta cometida por Neca. E digamos que isto está um jogo de treino. Carlos Fernandes. Filgueira. Aurélio. Torricelli a tocar em Neca. E de facto as imagens, de certo modo, acabam por dar uma certa razão a Torricelli. Há pouco, primeiro com Sané, agora com Neca. Neca, o corte de Homem. E pelas minhas contas, este é já o quarto pontapé de canto para a equipa de Belenenses. Aí está a Neca. Héctor. Neca. Souza. Hélder Rosário.
Sané. O corte do Lopo. Silgueira. A pressão de Bastia. Mauro. Depois o pontapé do Lopo. E é assinalada a falta ao jogador espanhol. Ele assinala um agarrão onde impede o Mauro de tentar chegar à bola. Estava a tentar fazer nitidamente uma obstrução. E depois estava a agarrar ali o Mauro com o braço esquerdo. E o árbitro descortinou bem. Não me parece ali que foi um agarrão assim que pudesse ter assinalado a falta. Estava apenas a proteger a bola. Depois chegou mais 3 companheiros. A situação o árbitro é que sabe, né? E já tínhamos saudades dos comentários do Moser depois de 5 minutos, ou para lá disso, de um silêncio quase conventual do nosso comentador da Sport TV, mas o que é facto é que foram 5 minutos ou mais do que isso de futebol, quase que apetece dizer, sem comentários. De sono. Aí está o remate para uma defesa segura de Tony e o remate foi de Sané. Também é natural também esses jogos assim de preparação, é natural também que os jogadores também tenham a tendência sempre a se resguardar um pouco mais. Pelo lado da equipe do Espanhol, é nítido que uma equipe não tem um andamento ainda muito bom para poder tentar assim jogar de igual para igual com o Belenenses. E o Belenenses depois se perdeu um pouco nas jogadas individuais e centralizando um pouco das suas ações pela faixa central do terreno. Penso eu que se o Belenenses continuasse a jogar como iniciou pelas faixas laterais, tentando utilizar o fundo do terreno, como fez durante 10, 15 minutos, utilizando os seus alas e o seu lateral a subir no terreno, talvez tivesse tirado um pouco mais de proveito da má condição física ainda que denota a equipe do Espanhol. Optou por uma condição mais de bola e por um jogo mais central, aonde facilitou um pouco mais, por isso que deu um pouco mais de sono aqui E também vale a pena dizer, Moser, que isto da pré-época também toca a todos, não é? Mesmo aos comentadores. Mesmo aos comentadores que ainda estão ainda um bocado perro ainda. E à falta de melhor espetáculo dentro do relvado, o público vai se recriando com a famosa ola mexicana, mas esta onda é curta, já que o estádio do Restelo, face às obras de melhoramento que tem sofrido, o acesso do público está bastante limitado, apenas bancada e meia é que tem público, mesmo assim muito público e muito festivo, fazendo um pouco a festa deste Belenenses, deste ensaio geral do Belenenses para a Superliga. A coisa está tão complicada que nem o lateral eles conseguem acertar. Não, é verdade, é que há pouco o Homem fez exatamente o mesmo agora do outro lado. E aqui do lado esquerdo também houve um lançamento lateral que se perdeu pela linha de fundo. Então, quer dizer, essas coisas têm tendência sempre a melhorar daqui para frente, não é? Deus queira. Aliás, porque a questão é esta, é que se estes jogadores já nem conseguem acertar um passo com as mãos, imaginemos então com os pés. Mas tem sempre uma desculpa até o início de época. Exatamente. Também, as coisas ainda não estão ainda muito bem sincronizadas. A força não é aquela que se deseja, e o pensamento, você pensa uma coisa, depois as pernas não obedecem por causa do início da época. Esses jogos assim é mais para você ter uma certa ideia daquilo que possa vir a ser a equipe para o futuro. É muito prematuro ainda você apontar pontos mais favoráveis, mais negativos, porque as coisas ainda estão um bocado perras ainda. Mauro. Neca. Sousa. Bem jogado, Verona. Entrada de Neca. Claro que Torricelli, de facto, tem um currículo impressionante. Agora, o que já não tem é, por vezes, mais força nas pernas. É o currículo a pesar. É. Héctor. Neca.
O árbitro, entretanto, arrependeu-se. Ia apitar, mas arrependeu-se. Neca. Atenção ao Belenense. Esta jogada Sané, mas porquê? Há uma falta ali muito dura. É claro, mas corta uma jogada de eventual contra-ataque do Belenenses desnecessariamente. Até o árbitro também está um bocado perto nas decisões também. Este está o primeiro cartão amarelo do encontro para a equipa do Espanhol de Barcelona. Ora, a jogada é um bocado dura, realmente durinha, é um bocado dura. É durinha, mas de facto, já tenho noutros jogos de preparação, até em que participam equipas portuguesas, tenho visto situações análogas e que têm de facto contado com alguma condescendência dos árbitros. Não foi o caso aqui. E nem sequer estou a criticar aqui a atuação do árbitro porque a jogada é mesmo dura. E, não, e não é nem na primeira entrada, que na primeira entrada até o jogador tenta jogar na bola. Depois o pé direito é que ele vai buscar o Neca no ar, entendeu? É mais nessa perspectiva que o árbitro assim entendeu que deveria punir do que propriamente a falta em si. É um cruzamento de Verona. Perigosíssimo que Marco Paulo chega um bocado atrasado e não consegue dar um melhor discernimento àquela jogada do Verona. Mas de facto há ali uma agilidade mental muito grande de Verona porque exatamente aqui ele cruza tem logo de primeira, ele cruza logo de primeira, não inventou muito em querer fazer um drible, aproveitou logo a surpresa e fez o cruzamento. Foi pena o Marco Paulo chegar muito atrasado. Cortou Pelé, insuperável para já o defesa médio do Belenenses. Ali uma falta do Filgueira. Filgueira agora ali e o Tamudo fazer uma barreira a Tamudo. Para quem Tamudo até que ele reclama muito, né? Ora, ali barreira móvel. Ali um segurar com os dois braços do Felgueira. Não é uma coisa muito ostensiva. Não é uma falta técnica muito bem executada, né? Tenho a impressão que nessa digressão aqui no Portugal o Tamudo vai esquentar muito a cabeça. Ainda não viu nada. O homem é para a marcação do livre. Essas coisas também o futebol português, Marinho. O futebol português é o futebol mais complicado de se jogar. Os jogadores executam uma marcação muito rígida, muito violenta, aonde pela Europa fora você tem um pouco mais de liberdade para jogar. E os jogadores espanhóis não estão habituados com tanta marcação assim, então começam a reclamar de tudo e por nada, né? Isso é natural. É caso para dizer que marcação sim, tortura não. E às vezes tem um bocadinho de tortura às marcações que se fazem aos avançados no campeonato português. Bastia. Entrada decidida de Sané, ainda assim pontapé de canto para o Espanhol de Barcelona. São já os últimos minutos desta primeira parte do jogo de apresentação aos sócios do Belenenses e também aquele que é o último jogo de preparação do Belenenses para o campeonato. Recordar que na próxima sexta-feira o Belenenses vai jogar aqui no Estádio do Restelo aquele que é o primeiro encontro, o jogo de abertura da próxima edição da Superliga. A primeira jogada boa agora que executou agora o Espanhol, um belo remate, uma defesa brilhante ali do Marco Aurélio. É uma defesa extremamente difícil, já que estava todo estirado no chão e segurou a bola assim, sem dar hipótese nenhuma de recarga. Foi uma bela defesa agora do Marco Aurélio. Mas o Marco Aurélio não tem mãos, tem tenazes. Tem duas tenazes, porque de facto, nesse aspecto, é seguríssimo o guarda-redes brasileiro do Belenenses. É um dos melhores guarda-redes do campeonato português.
Isso é para mim indiscutível. E depois é um goleiro muito simples, muito tranquilo, não demonstra nenhum nervosismo, está sempre muito calmo dentro do gol, onde dá uma certa tranquilidade também para a sua equipe, na maneira como ele tem pautado sempre as suas atuações. Muito calmo, muito seguro daquilo que faz. Né? E joga bem com os pés, o que permite que, por exemplo, a defesa do Belenenses se situe em ação defensiva, se situe bem próximo da linha do meio campo, porque de facto depois Marco Aurélio funciona nessa condição quase como um livro. Principalmente quando joga atacando para o lado do Rio, onde o vento também ajuda também, faz com que a bola vá cada vez mais longe. Marco Paulo, Carlos Fernandes, Neca, oferecendo o corpo quase que ao encosto do jogador do Espanhol de Barcelona. Bom, e o ventinho que está. É uma imagem espetacular. Sousa. Este é o Omé, internacional camerunês, contratado, já lhe disse, ao Fulham de Londres. Um jogador bem habituado à dureza dos defesas, já que fez grande parte da sua carreira em Itália, nomeadamente no Bolonha, onde foi titularíssimo durante várias épocas na defesa da equipa do Bolonha de Itália. Neca, saída de Toni. E está a final da primeira parte deste jogo de preparação, o último jogo de preparação do Belenenses, ao mesmo tempo o encontro de apresentação aos sócios. Para já 0 para o Belenenses, 0 para o Espanhol de Barcelona, e infelizmente não se está, digamos que, totalmente a cumprir aquele que seria o desejo de Manuel José, o de oferecer um grande espetáculo aos sócios belenenses. Vamos esperar que isso suceda na segunda parte. Depois de um curto intervalo, regressamos ao estádio do Restelo. Até já. Estamos todos à espera, está toda a gente à espera do reinício do jogo. É natural que venhamos a ter novidades de um e do outro lado. Para já, uma novidade que eu considero sonante na equipa do Espanhol de Barcelona talvez venha a ser a entrada de Jordi Cruyff no início da segunda parte. Foi, pelo menos, de todos os jogadores que compõem o banco de suplentes do Espanhol de Barcelona, aquele que vimos mais em ação durante este intervalo, e portanto o que faz presumir que Jordi Cruyff venha a entrar então no início da segunda parte na equipa do Espanhol de Barcelona. Também na equipa do Belenenses, Pedro Ricardo Martins, é natural que venhamos a ter alterações desde já. É possível, até porque Valdirã, entre outros, esteve bastante ativo durante o aquecimento. Na equipa do Espanhol de Barcelona estão nesta altura 10 jogadores em campo, os que entraram. Portanto, se houver alterações, será uma, mas isso só daqui a pouco é que vamos tentar perceber, quando a equipa estiver toda reunida. Há uma já. Salvo erro, é Alex que está em campo. Exatamente, o Alex estava ali a fazer exercícios de aquecimento. Entretanto, chegaram os outros 10 que estavam no balneário e ainda não percebi foi quem é que saiu na equipa do Espanhol de Barcelona. Pronto, já percebemos então que Jordi Cruyff mais tarde ou mais cedo vai entrar em jogo, mas não é agora no início da segunda parte. Moser do lado do Belenenses, pelo menos Valdirã pode vir a entrar, ele que pode ser assim uma espécie de analgésico para a dor de alma que tem sido a exibição do Belenenses, pelo menos a partir de uma certa altura. Vamos ver, agora está ali também um jogador também com a número 25 ali. A equipa do Belenenses parece que está a tardar no seu regresso ao campo. O que é facto é que é exatamente também o número 25. O número 25 é o Valdirã, justamente. E eu não vejo o Tamudo em campo. O Tamudo não está. Se calhar Alex entrou para o lugar de Tamudo. De facto, o jogador durante a primeira parte apresentou-se muito queixoso, sobretudo da apertada marcação que foi alvo pelos defesas do Belenenses. E Javier Clemente, presumivelmente, ou pelo menos intuindo que o jogador não estava confortável no jogo, deixou-o de fora para esta segunda parte. Também o Pierre Romé regressou ao balneário, não sei se porque se esqueceu de qualquer coisa ou porque vai mesmo sair. No entanto, na equipa do Belenenses, que começa agora a regressar... Já viu o Tamudo?
Para já Então estou a está tentar Valdamudo. perceber, parece-me que é o Sané que sai na equipa do Sané no Belenenses. no Belenenses. Para entrar, Valdirã. Vamos lá. Não, o Sané está lá. É? O Sané. Então vamos tentar fazer um ponto da situação, quer no Espanhol de Barcelona, quer no Belenenses. Sai o Verona e o Marco Paulo na equipa do Belenenses. Pronto. O Saídas, Mauro, perdão. O Mauro. saídas de Mauro e Verona. Entradas de Valdirã E Anchoé. e Anchoé. Muito bem. Na equipa do Belenenses estamos conversados. Relativamente à equipa do Espanhol de Barcelona, o Homé regressou e quem é que saiu? Eu mantenho. Está mudo. Onde é que está? Tá ali, o Tamudo tá ali. Onde? Tá ali, tá aqui de costa pra gente com a número Não. 9. De Costa. Ah, pois é. Está ali o Está Tamudo. aqui, está aqui, está aqui. Exatamente, está mudo. Está mudo, está. Afinal, não se sentia assim tão desconfortável no jogo como isso, porque de facto permanece em campo, está mudo. Vamos lá então tentar perceber quem saiu na equipa do Espanhol de Barcelona para que tivesse entrado Alex. Ora bem, está o defesa direito, o Bertrand, está o Homé do lado, Ainda não vi, do lado foi o esquerdo. Torricelli. É o Torricelli. Saiu o Torricelli. E, portanto, apercebendo-se Javier Clemente de que a equipa do Belenenses não estava a jogar com um ponta de lança fixo, pode ter a ver com essa definição estratégica. Javier Clemente abdica de um dos centrais, inclui agora na equipa um centrocampista e, portanto, aposta agora num registro tático muito próximo do 4-4-2. Talvez seja esta a numeração adequada para definir a nova arrumação tática desta equipa do Espanhol de Barcelona. Também pode ter a ver também com esta fase intermédia de preparação que atravessa a equipa do Espanhol de Barcelona e numa altura em que Javier Clemente prepara, ou pelo menos tenta encontrar a forma mais adequada de depois, mais tarde no Campeonato Espanhol, nos jogos a doer, arrumar os seus jogadores de uma forma mais equilibrada e mais harmoniosa. E, portanto, Javier Clemente procura, se calhar nesta altura ainda, o melhor modelo tático. Tomorro. Cortou Carlos Fernandes. Sané. Agora Tomorro. Recupera Helder Rosário. Marco Paulo. Bastia. Alex. O passe de Maxi. Lopo. Cortou Neca. Atenção. Jogada imediatamente interrompida pelo apito do árbitro. E há dois jogadores do Belenenses que fazem desde já exercício de aquecimento. São eles Eliseu e também Gonçalo Brandão. E na equipa do Espanhol de Barcelona são pelo menos 5. 5, juntando Jordi Cruyff de 6. É, portanto, digamos que a totalidade dos jogadores de campo que Javier Clemente mantém no banco. Exatamente, ao lado dele apenas o guarda-redes belga Lemens, mais uma contratação deste espanhol de Barcelona, ele que foi contratado ao Racing de Santander. Cartão amarelo para Sousa. É o segundo cartão amarelo nesta partida, depois de na primeira parte Lopo do espanhol ter visto igualmente o cartão amarelo. É uma jogada de alguma dureza do defesa do Belenenses sobre Héctor. Alex. Tamudo. O homem Alex. De novo Tamudo. Bom passo para Tomorro. Apoio, entretanto, de Bertrand. Corta Carlos Fernandes, depois Sané, ainda Carlos Fernandes. Marco Paulo. Assinalada, presumo eu, falta Alex sobre Marco Paulo. Lançamento para o Belenenses. Se é lançamento, então está mal, porque de facto foi o jogador do Belenenses o último que tocou na bola antes dela ultrapassar a linha lateral. Marco Paulo. Sousa. Cortou o homem.
Ainda Sousa para novo lançamento. Lopo. Sané. Não estará certamente muito satisfeito com a exibição da equipa do Belenenses, Manuel José. Não era esta seguramente a exibição que Manuel José desejaria oferecer aos sócios do Belenenses neste jogo de apresentação. Também concordo contigo, Zé Maria. E se calhar era suposto que o Belenenses nesta altura mostrasse maior afinação, já que estamos praticamente não, estamos mesmo a uma semana do início do campeonato. Isto é brincadeira. Isto é brincadeira. É brincadeira. É falta. É. Não há muito o que reclamar, é falta. Hélder Rosário sobre Bertrand. O jogador tem que ter ABS. Alex entrou agora no início da segunda parte e já monopoliza na equipa do Espanhol de Barcelona a marcação de faltas. E cá está mudo. Mas está mudo agora, já não protesta. Foi um protesto mais envergonhado por parte do avançado internacional espanhol. Alex. Sané. Valdirã. Boa bola. Grande passe. Antchoé. Primeiro Tony. Atenção, Neca. Ai, falhou o Ronaldo. Falhou a bola, Neca. Sané. Grande oportunidade de golo para a equipa do Belenenses. Nesta última jogada de ataque, primoroso o passe de Sané. Atenção a Tamudo. E o remate de meia distância foi de Bertrand, defesa segura de Marco Aurélio. A bola ainda bateu em Carlos Fernandes, o que dificultou a defesa do guarda-redes do Belenenses. Antchoé. O que é facto é que, pelo menos, as primeiras impressões são estas. No ataque do Belenenses, as entradas de Valdirã, de Antchoé, parece que para já espevitaram um pouco a equipa e a capacidade da equipa, sobretudo nos últimos 20, 30 metros de campo. Também natural também, agora joga de uma maneira diferente a defensiva do Espanhol, né? Já não tem mais três centrais, onde denota-se um pouco mais de espaço para esses dois jogadores poderem trabalhar e criar um pouco mais de oportunidade de gol. Na primeira parte, como tinha três centrais, os caminhos eram completamente mais tapados, daí a dificuldade do Belenenses chegar com mais visão assim, mais nítida de penetrações para entrar dentro da área, porque havia um caminho um pouco mais dificultado. E agora na segunda parte, o treinador do Espanhol optou por uma maneira diferente de posicionar sua defesa, onde automaticamente se Antchoé e também o Valdirã tiverem um pouco mais de paciência e partirem no momento certo, consegue aumentar aí o perigo de gol em prol do Belenenses. Cortou Pelé. Pontapé de Bertrand. Carlos Fernandes. Antchoé. Bem jogado por Antchoé. Hélder Rosário. Antchoé. Marco Paulo.
Carlos Fernandes. Hélder Rosário. E a entrada durinha de Domorro sobre Hélder Rosário. Sousa. Sané. Bola não chega a Neca. Hélder Rosário. O homem. Novo Hélder Rosário. Vamos ter nova substituição, aliás, novas substituições na equipa do Belenenses daqui a pouco. Está mudo. Alex. Não uma, mas sim duas faltas consecutivas. Eliseu e também Gonçalo Brandão, os homens que estavam a fazer exercícios de aquecimento ainda há pouco. Está lesionado Maxi Rodrigues. Belenenses 0, Espanhol de Barcelona 0. Este é o jogo de apresentação do Belenenses aos sócios. É também o último encontro preparatório da equipa, tendo em vista desde já a participação no campeonato. Vamos então à dupla substituição na equipa do Belenenses. Número 27 Eliseu e número 28 Gonçalo Brandão. Este é o momento mais importante da segunda parte. Uma boa jogada de ataque do Belenenses e que depois de uma primeira entrada de Anchoé culminaria com um pontapé, ou digamos que uma tentativa de pontapé de Neca. E daqui pode sair o remate de Domorro. Não, de Rome. Sousa. Pontapé de Lopo. Agora sim as substituições. Saem na equipa do Belenenses Sané. É natural que Manuel José faça estas experiências, porque este é um tempo ainda de algum experimentalismo. É o último jogo de preparação e, portanto, Manuel José precisa de certamente tirar algumas dúvidas que ainda possa ter relativamente ao 11 que vai iniciar o campeonato. É, mesmo porque até as coisas também não estão assim a correr lá muito bem, com supostamente a equipa principal que começou o jogo. E é natural também que ele comece a exercer também uma certa substituições para que quebre um pouco aquela rigidez do jogo em si, não é? Face a muitas substituições e depois tem sempre uma tendência, o jogo foi muito modificado e por isso as coisas não correram bem, não é? O outro homem a sair foi o lateral esquerdo Carlos Fernandes. Entraram, como já dissemos, Gonçalo Brandão e também Eliseu. Ou muito me engano, o Belenenses joga agora com 3 defesas. Sousa na direita, Eliseu na esquerda e os 3 defesas são agora justamente Gonçalo Brandão, Filgueira e também Pelé. Gonçalo Brandão. É a aposta na juventude, prometida por Manuel José. E houve aqui uma troca de posicionamento. Na primeira parte foi o Espanhol de Barcelona que jogou com 3 centrais, com 5 defesas. Agora, depois do intervalo, a jogar com o 4-4-2 e o Belenenses agora a optar
pelo tal esquema de 3 defesas centrais. Mas o jogo está muito ruim, né? O jogo está muito mal. Raramente a gente vê uma jogada que você possa explorar a faixa lateral do campo com a intenção de chegar ao fundo e efetuar um cruzamento. O jogo é muito pautado na região do meio-campo, onde há um perde-ganha muito grande, e com isso o jogo cai muito de nível. O empenho dos jogadores, eles tentam ao máximo a movimentação, mas é sempre contrariada com uma oposição na parte defensiva, como a gente pode detonar nessa jogada agora. Mas vimos há pouco aquela outra jogada de que resultou esta lesão de Sousa, de facto, depois de ter pontapeado a bola ao jogador camaronês, a acertar em cheio. Deixou o pé para acertar as costas, nas costas de Sousa. Não se faz. Lopo. Atenção a Tamudo. Muito bem o Pelé ali. Tem feito uma exibição irrepreensível, Pelé. É muito bom jogador. Anchoé. Eliseu. Quase que saía bem o drible a Eliseu. Mais uma falta. Gonçalo Brandão. Ora, aí está. Não precisou de muito tempo em campo para ver um cartão amarelo. Talvez excesso de juventude de Gonçalo Brandão. De outro modo, provavelmente podia ter tido um bocadinho mais de serenidade nesta jogada. Este Moser é o tipo de jogadas que se calhar Gonçalo Brandão daqui a meia dúzia de anos já não faz. Nem sei se vai ter tempo a meia dúzia de anos, tem que ser rápido, porque a jogada onde foi, na intermediária defensiva do Espanhol, não há necessidade nenhuma de chegar daquela maneira. Acompanha o jogador, que não há perigo de gol, não há nada, escusa de receber um cartão amarelo desnecessariamente. Né? O Gonçalo Brandão, que faz no dia que faz em outubro, precisamente 17 anos, portanto ele tem 16 anos de idade. De facto, é um jogador ainda muito jovem. Mas é bom que pode aprender logo cedo. Né? Entraram, entretanto, na equipa do Espanhol de Barcelona o Jordi Cruyff, com a sua mítica camisola 14, e também um outro jogador que eu não tive a oportunidade de perigoso. Mas no Jordi Cruyff, e é pênalti. Grande penalidade, cometida por Filgueira. Sobre o Tamudo. O Tamudo que tentava chegar na bola, e o Felgueira, como vinha atrasado, lhe impulsiona por trás, e a penalidade é bem vista. Eu não sei se o Tamudo, se não é tocado, chega na bola, mas o que é certo é que o Felgueira lhe empurra. O gesto Bruno no Paixão é que foi com o cotovelo. Foi. Agora, com que parte do corpo é que não... Empurra. Eu não sei se o Tamudo chegaria à bola. Agora, aqui é empurrado, sim. É pena. De facto, para uma festa destas, se calhar não ficava mal uma vitória do Belenenses. O público grita por Marco Aurélio. Mas Marco Aurélio é um especialista. É um especialista e ele defende muitas grandes penalidades. Aí está Tamudo. Muito bem marcado. É uma grande penalidade marcada assim à panenca. Para o centro da baliza normalmente costuma dar gol, e foi o que aconteceu. Mas é um toque muito suave na bola. Grande classe. Vejamos. Grande classe na marcação desta grande penalidade. Tamudo, depois de tanto ter protestado, o avançado espanhol acaba por marcar este golo, para já o único da partida. O cruzamento foi muito perigoso, é um cruzamento muito tenso, visando ali o interior da área. É uma bola em busca de um jogador que apareça ali. Normalmente as equipes elas sempre efetuam esse tipo de jogada, que dá sempre para um ou para outro. A bola é muito difícil de um zagueiro cortar, porque é em direção à sua baliza, e se toca mal, introduz a bola dentro do gol. Atenção, Anchoé, pode ser gol do empate.
que grande pontapé, mas também que pontaria tão descalibrada de Eliseu. Era uma boa resposta agora, logo de imediato, uma boa jogada do Anshué, serve bem o seu companheiro e esse não consegue bater bem na bola. Manuel José... Bem na bola até bateu foi muito para o alto. Manuel José ficou sem pinta de sangue no banco de suplentes, à espera que esta última jogada de ataque do Belenenses resultasse em gol. Raul Tamudo agora com um gesto de desportivismo, ele levantou demasiado o pé, tocou sem querer no Pelé e depois a pedir desculpa de imediato ao jogador do Belenenses, tudo sanado. Bom, e neste jogo temos aqui dois apelidos do outro mundo, Cruyff de um lado e Pelé do outro. E por acaso o Pelé vem fazendo uma atuação brilhante na partida. Teve um início muito bom a jogar a trinca, onde estava a organizar a transposição de bola, defesa-ataque. E agora como central vem cumprindo super bem, marcando um jogador de grande qualidade que é o Tamudo. Aí está o Belenenses uma vez mais, cruzamento de Sousa. O Sousa tem que ter um pouco mais de paciência nesse tipo de jogada. É um jogador que tem umas condições muito boas a nível ofensivo, que aparece muitas vezes sempre só. Agora, é preciso medir um pouco mais esses cruzamentos, treinar um pouco mais, porque já não é de hoje que o Sousa efetua cruzamentos assim com muita força e trabalhar um pouco mais para poder tirar um pouco mais de proveito e elevar o seu nível de atuação dentro das partidas. Trabalha muito dentro do jogo, sobe muito no terreno, cria inúmeras oportunidades de efetuar bons cruzamentos, só que na hora H sempre peca, dá sempre um toque com um pouco mais de força do que é o necessário. Ou seja, se Sousa cruzasse um bocadinho melhor era o Cafu. Homem! Cortou o Pelé. Mas o jogo agora está mais partido e, portanto, acaba por... Está mais longo, está mais espaço, fica um pouco melhor, fica um pouco mais movimentado. E há ali uma pequena picardia. E passa aqui o Torricelli aqui com um saco de gelo no joelho. Há ali uma pequena picardia entre o Hélder Rosário e o número 9. E o número 19, aliás, o Oscar. Anshué está a jogar bem o número 10 do Belenenses. O passo para Neca. Ui, que tão mal jogado. Hélder Rosário. Filgueira. Marco Paulo. Passou bem Marco Paulo por Bastia. Eliseu. Descoordenação entre Eliseu e Marco Paulo. O Marco Paulo agora toca a bola ao Eliseu. O Eliseu achou que o Marco Paulo iria seguir na sua movimentação. Tentou meter a bola na frente. O Marco Paulo parou. Não deu chance nenhuma para que o Eliseu pudesse descortinar um outro tipo de jogada, já que o Marco Paulo, quando passou a bola, seguiu em projeção. O Eliseu pensou automaticamente que ele queria recebê-la de volta, né? Afinal não queria. Filgueira. Lançamento para o Espanhol. O Espanhol de Barcelona que vence o Belenenses por 1-0, gol do Tamudo na transformação de uma grande penalidade. Nessa formação de 4-4-2 joga melhor o Espanhol, consegue se impor mais dentro do jogo, consegue descortinar um pouco mais de jogada, coisa que não aconteceu na primeira parte. E essa jogada também é perigosa. Atenção, Jordi Cruyff para o corte de Pelé. Uma vez mais, Pelé. É já o quinto pontapé de canto para a equipa espanhola. O Belenenses aquece Rui Borges. Há mais espaço agora para que, por exemplo, um jogador com a velocidade de Rui Borges possa até fazer uma certa diferença no jogo. Alex. Boa bola. Grande passe, grande remate e a bola no poste. Boa bola. Esse Alex é um jogador que deu uma movimentação muito boa, um jogador com uma grande visão de jogo, passa bem a bola. Já na penalidade foi ele que mete a bola no Tamudo.
e agora discutindo ali bem o seu companheiro no interior ali do terreno, passa muito bem a bola o Oscar de pronto mete uma bola mais colocada do que com muita força, aonde ia pegando o Marco Aurélio de surpresa. O Oscar, se bem se lembram, já jogou no Barcelona, aliás, ele é produto das escolas do Barcelona, jogava no Barcelona com o seu irmão Roger, transferiu-se para o Espanhol de Barcelona com o seu irmão Roger. Roger é que, entretanto, esta época transferiu-se para o Villarreal e, portanto, são irmãos, mas só agora se separaram. Só agora se separaram. Outro jogador criado nas escolas do Barcelona foi Jordi Cruyff, que agora neste canto teve uma movimentação interessantíssima. Ele colocou-se para fugir a Gonçalo Brandão dentro da baliza de Marco Aurélio. Quando foi batido o campo, ele reentrou em campo. Agora o Bruno Paixão agora marcou ali uma falta que eu não entendi lá muito bem. Isso é um belo passe. Do Alex e depois o remate de Oscar. É incentivado por Manuel José, imediatamente incentivado por Manuel José. Eliseu, que de facto nestas últimas jogadas não tem estado muito feliz, muito preciso. Jovem jogador do Belenenses, uma das mais recentes apostas de Manuel José neste encontro, a par de Gonçalo Brandão. Ai, ai. O Hélder Rosário vai a todas. E acertar o Tamudo. Cartão amarelo, Hélder Rosário, cartão amarelo também. Presumo que a Lopo, jogador do... Se fosse o Lopo era o segundo amarelo, não pode ser. Não, então não é. Terá sido a Bastia. Ora, aí está. Bastia. Do lado do Belenense, então, já se percebeu que o cartão amarelo foi mostrado a Hélder Rosário. Tamudo era o jogador, entretanto, do Espanhol de Barcelona. Estava prostado no chão, mas, entretanto, recuperou sem necessidade de assistência médica ou não. Não vai sair pelo próprio pé. Juntamente com o médico do Espanhol, ainda não houve, foi estreia do carrinho de apoio. Mas bem que ele já tentou, já entrou ali umas 5, 6 vezes. Mas até agora ainda não teve clientes. Isto hoje... Ainda bem, ainda bem. É bom sinal. É sessão de treinos, a última sessão de treinos para o carrinho maca. Daqui a alguns dias já vai ser a doer, digo eu. É falta. O Hélder Rosário precisava de, se calhar, um banho de água fria, um duche para acalmar. Fora de jogo, assinalado a Tamudo. Continua a reclamar o Tamudo. Vai entrar Morales na equipa do Espanhol de Barcelona daqui a pouco. Ui. Uma bola despretensiosa, uma bola que era visando lá o lado direito, o Souza. A bola foi longa e depois o lateral ali esquerdo da equipa do Espanhol, né, contribuiu em pleno, não é a finalização da jogada que executaria o Souza normalmente. E nesta jogada percebe-se porque é que o homem é lateral esquerdo e não lateral direito. Saída de Tamudo. Exatamente. Entrada de Morales. Remate de Gonçalo Brandão. E uma vez mais o Belenenses quase a chegar ao gol da Gola. É um bom remate. Se vai dentro da baliza, o guarda-rede nem vê. Jordi Cruyff. Bastia. O homem.
Ui, que perigo. Entrada de Alex. Não chega a tempo. Hélder Rosário, destemido, na luta a meio campo, importante neste jogo. Agora Jordi Cruyff, a bola não chega ao Oscar. Persiste o Belenenses à procura do gol da igualdade. O Belenenses está a perder em casa com o Espanhol de Barcelona por 1-0. Este é o jogo de apresentação aos sócios. Marco Paulo, Sousa, entrada de Anchoé. Ora, aí está, o passo para Anchoé, pontapé de canto para o Belenenses. Terá tocado na bola ainda o defesa número 5, Yarque. Vai entrar Rui Borges na equipa do Belenenses. Pontapé de canto, Neca. Valdirán, entretanto, tem passado completamente despercebido no jogo. Oscar. Domorro. Botou Filgueira. Marco Paulo. Hélder Rosário. Este é Eliseu. Anchoé. Neca. Entrada na direita de Valdirán, mau passe de Neca. Aliás, era Sousa e não Valdirán. Rui Borges entra para o lugar de Sousa. Estica um pouco mais a equipa Manuel José com esta substituição. Mantém a aposta nos 3 defesas. Saída de Marco Aurélio. Valdirán. Jordi Cruyff. Olha, sozinho. É. Bom passe de Jordi Cruyff. Atenção a esta jogada do Espanhol de Barcelona. Cortou Pelé. Impecável. Marco Paulo pode sair para o contra-ataque do Belenenses. Anchoé. Neca. O corte do Lopo. Filgueira. Hélder Rosário. Alex. O Homé. Mais personalizada a equipa do Espanhol de Barcelona na segunda parte. Jordi Cruyff para o Homé. O passe para Oscar. E o que é para mim inegável é que Jordi Cruyff tem participado pouco em jogo, mas tem dado também um toque de classe a esta equipa do Espanhol. A formação de 4-4-2 do Espanhol melhorou muito, onde ocupa-se os jogadores de meio campo a maior qualidade. A entrada do Alex também foi benéfica para essa equipe movimentar mais a bola. Um jogador que normalmente tem bons passes e aparece sempre aqui nesse corredor do lado direito, onde já conseguiu se aperceber que o Belenenses tem falha de marcação para esse lado. É aqui. Toda hora os jogadores se encostam aqui, porque normalmente tem condição de chegar até o gol. E é o Oscar, o Alex já esteve aqui 3 vezes,
onde o Belenenses tem que corrigir rapidamente esse probleminha aqui do lado esquerdo. Há um fosso enorme entre Gonçalo Brandão e Eliseu. Justamente. Tem sido amplamente aproveitado pela equipa do Espanhol. São dois jogadores muito jovens e é natural que esses jogadores do Espanhol, como são jogadores mais experientes, descortinem logo uma falha de marcação e tentem tirar proveito disso. Já não é a primeira jogada que acontece do lado direito. Cortou Pelé. Bastia. Lançamento para Neca. Não. Gonçalo Brandão. Anchoé. Gonçalo Brandão. Helder Rosário. Neca. Gonçalo Brandão. Eliseu. Atenção, Anchoé. Faz falta. Oscar. Rui Borges. Gonçalo Brandão. Filgueira. Tenta a equipa do Belenenses apertar o cerco. Helder Rosário. Valdirã. Bem jogado por Valdirã. Marco Paulo. Chega, não chega? Nova substituição na equipa do Espanhol de Barcelona. Vai entrar Hurtado. E sai Domorro. Exatamente. Já lhe disse, é o jogador emprestado pelo Milan ao Espanhol de Barcelona. Foi contratado pelo Milan ao Marselha. Joga super bem de central. Nessa posição de meio campo fica um pouco mais limitado, mas a central é um grande jogador que joga central, que fez grandes partidas pelo Marselha. Na posição de central. Neca. Cartão amarelo mostrado a Bastia. E, portanto, se assim é, já é o segundo. pelas minhas contas, é a acumulação de amarelos, cartão vermelho. O que é desnecessário num jogo particular. Imagino eu que tem consequências para o jogador agora, porque, de facto, com este cartão vermelho, não sei se, por exemplo, Bastia pode começar a jogar o Campeonato Espanhol. Tem tudo a ver com o envio do relatório ou não. Exatamente. Para a UEFA. É uma jogada completamente normal, não sei porque também ganhou o cartão amarelo, né? Sobretudo num jogo particular, num jogo de preparação. Bom, adiante. Anchoé. Bem jogado por Anchoé. Penalti. Assinalado por Bruno Paixão. Também não. É um desarme perfeito do jogador central da equipe do Espanhol. É uma forma de Bruno Paixão se associar à festa do Belenenses. Mas associa-se muito mal. Né? Associa-se mal. Muito mal. A jogada é completamente limpa. Pelo menos. Há um arranque belíssimo do Anchoé que livra dois jogadores, depois entra na área e vem um jogador do Espanhol de carrinho e rouba ali a bola muito bem roubado. Completamente. Não há hipótese. Isso aí não há penalidade. Não há a mínima dúvida. Ora, aí está. É que não há a mínima hipótese. Fica marcado com uma expulsão, ao meu ver, mal executada. Expulsou um jogador do Espanhol sem saber ler e escrever e agora marca uma penalidade. Também não há necessidade. Tudo no espaço de 30 segundos. Assim, de facto,
é que não há necessidade mesmo. É uma estranha forma de associação à festa do Belenenses, esta do árbitro Bruno Paixão. Está em mau momento de forma. Muito mau momento de forma este árbitro Bruno Paixão. É Neca que tem a possibilidade de empatar. E é o golo do Belenenses. Neca! Mas vale a pena dizer que meio golo pertence a Bruno Paixão. Custa muito dizer, mas de facto Bruno Paixão estragou a festa, estragou o jogo. E agora limita por completo a equipa do Espanhol, porque com um jogador a menos egalizou e... O próprio... Diga, Pedro. O próprio Manuel José não parecia muito preocupado com a marcação da grande penalidade, já que chamou o Eliseu e enquanto Neca marcava o golo, trocava ali algumas impressões com o jovem jogador do Belenenses, dando-lhe indicações para se encostar mais ainda à esquerda, abrindo mais espaços no flanco direito da defesa do Espanhol. Gonçalo Brandão. Belenenses 1, Espanhol de Barcelona 1. Bem jogado, Anchoé. É o Belenenses à procura do segundo já. Falhou o Valdirão. Jordi Cruyff. Minha nossa. É impressionante. Joga muito Jordi Cruyff. Ora, aí está. Jordi Cruyff pode fazer o gol. Grande corte de Pelé. Mais uma vez é Pelé. É, mas é uma jogada fabulosa de Jordi Cruyff. Neca. Vejamos, não está em posição irregular e quando se preparava já para rematar Jordi Cruyff. O corte de Pelé. E lá está o tal encontro de apelidos míticos do futebol mundial. Resultou bem, uma bela jogada ofensiva com um belo desarme. É verdade. Falta de Jordi Cruyff sobre Valdirão. Que grande corte. Limpinho. Desnecessário este pontapé de Jordi Cruyff. Neca. Marco Paulo. Atenção, Rui Borges. Anchoé, golo. Golo do Belenenses. 2-1. Anchoé. Eu não sei se o Anchoé está fora de jogo, mas a jogada é boa. Não sei, gostaria de ver de novo para ver se o Anchoé está fora de jogo. É golo do Belenenses. Anchoé. Mas a jogada é boa. É muito boa. É uma entrada fulminante. E o Rui Borges. De Rui Borges. Está ali. É ali naquela fronteira. Está em linha. Vamos considerar que Anchoé está em linha e, portanto, vamos considerar que, de facto, o jogador do Belenenses não estava em posição irregular. 2-1 para o Belenenses. Enorme festa nas bancadas do estádio do Restelo. O público tem estado incansável a puxar pela sua equipa. Reviravolta no marcador. O Belenenses a vencer o Espanhol de Barcelona por 2-1. Depois de ter estado a perder por 1-0. Homem. Cortou Filgueira. Marco Paulo. Está galvanizada a equipa do Belenenses pelos golos marcados. Valdirão é que me parece completamente inadaptado.
Neca. Atenção à entrada de Valdirão. É completamente fora do jogo, Valdirão. Alex. Bertrand. Hurtado. De novo Bertrand. Faz falta Neca. Alex para a marcação do livro. Agora houve ali uma jogada ali um bocado complicada, onde o Helder Rosário, como estava na marcação de um jogador que estava fora da área, e a defesa do Belenense fez linha de impedimento, e esse jogador do Helder projetou-se para dentro da área. O Helder automaticamente acompanhou a marcação e deu condição ao jogador, onde ficou a defesa inteira olhar para a cara do Helder. Mas o Helder também não tem culpa, que vem de fora da área acompanhando o jogador na marcação. Vai haver apenas 1 minuto de compensação. Cortou Gonçalo Brandão. Estourou o rosto todo do Brandão. E lá vai cartão amarelo. Cartão vermelho. Vermelho direto. Essa é bem feita. Essa é bem feita, Oscar. porque não havia necessidade nenhuma do Oscar fazer aquilo, arrebentou o rosto do menino todo. Me parece, não? Cartão vermelho mostrado por Bruno Paixão ao Oscar. O espanhol de Barcelona não leva grandes recordações deste jogo. E sobretudo essa jogada é extremamente maldosa. Essa aí o Oscar foi nitidamente para atingir o Brandão. Não visou bola, não visou nada. Foi quando há jogadas ocasionais que todos os dois soltam ao mesmo tempo, que todos os dois... veja lá. É nitidamente para bater, claro. Que nem bola ele vê. É sim, senhor. Então essa expulsão é bem feita. Foi uma maldade pura do Oscar em atingir o rapaz sem necessidade nenhuma. Não estará certamente nesta altura muito satisfeito, tanto pelo facto de estar a perder este jogo. É um jogo de preparação, é mais um. Mas pelo facto de, por exemplo, e de repente ficar sem 2 jogadores. Isto sem que nesta altura nós possamos medir as consequências destas 2 expulsões. Em traços muito gerais, Moser, vitória do Belenenses 2-1. O que é que fica deste jogo? Bom, o que é que fica desse jogo? Fica que o Belenenses apresenta muita juventude com grande qualidade técnica. É óbvio que tem que sincronizar muito mais esses jogadores com os demais. E o Belenense em 10 minutos apresentou um bom futebol. Depois se perdeu com uma centralização de jogadas que foi excessivo, e com isso fez com que o Belenense caísse muito de produção. Agora é benéfico ver jogadores jovens com grande qualidade técnica, onde Manuel José automaticamente vai ter muita força e muita juventude para dispor esse ano na época que se avizinha. Pedro, Manuel José vai ao teu encontro. Imagino que ainda possamos ouvir o treinador do Belenenses. Vamos ainda ouvir o técnico do Belenenses. Vou fazer aqui uma pequena invasão de campo. Manuel José, ficou satisfeito com a exibição da sua equipa? Houve ali espaços, ainda demonstrou ali algo muito para fazer? Normal, repare que na segunda parte nós metemos aqui uma data de miúdos, que eles precisam de tempo, precisam de tranquilidade, precisam se habituar a jogar sobre alguma pressão e criar bons motivos, bons fatores de motivação através dessa pressão. Há muita inexperiência, portanto é normal. O Espanhol tem uma equipa feita, nós estamos a construir uma equipa, mas acima de tudo gostei muito da atitude da equipa. Na primeira parte nós dominámos o jogo durante praticamente os primeiros 45 minutos, faltou-nos, portanto, só alguma profundidade no ataque. De resto, a circulação da bola foi bem feita, a pressão constante que fizeram sobre o adversário também. A atitude foi muito positiva. O importante é nós cimentarmos esta atitude mental competitiva. O resto dos miúdos, eles vão aparecer inevitavelmente. É um bom ensaio geral então para o jogo de Estrela. Ao mesmo tempo, pronto, temos a lamentar a lesão do Wilson, que é um jogador nuclear para nós. Espero que ele esteja em condições, o próprio Leonardo, que recupere para
jogo, porque temos de facto problemas no ataque e passaremos a ter problemas na defesa se o Wilson não conseguir jogar. Mas acho que sim, que foi uma boa entrada. Tinha dito aos jogadores que há que criar este espírito de nunca nos entregarmos, lutarmos pelo melhor resultado e pela vitória até ao fim, e foi isso que eles fizeram. Portanto, parabéns. Muito obrigado, Manuel José. Felicidades para o Belenenses. O Belenenses que vai iniciar na próxima sexta-feira um encontro que a Sport TV vai transmitir, o campeonato da Superliga 2003-2004, diante do Estrela da Amadora, aqui no Estádio do Restelo. E Mozart, para fechar, o Belenenses está razoavelmente preparado para o início do campeonato? Sim, está razoavelmente preparado e com sangue novo, que é extremamente importante. Você poder mesclar a experiência com sangue novo, como disse o Manuel José muito bem, os jogadores é preciso jogarem para poder assim tirarem aquele nervosismo da juventude de si, não é? Eu acho que tem um bom plantel, tem um plantel extremamente equilibrado. Agora vamos ver se as coisas possam correr bem ao longo da temporada. Ainda antes de fechar esta transmissão a partir do Estádio do Restelo, gostava só de fazer esta pequena ressalva, é que para quem gosta de futebol do mais alto nível, amanhã não pode perder uma tarde, é quase uma sessão contínua do melhor futebol que se pratica por esse mundo fora. Ao meio-dia temos mais uma sessão galáctica, o final da digressão asiática do Real Madrid, seleção da Tailândia, logo a seguir a Supertaça Inglesa tem outra designação, a Community Shield. Bom, é um prato cheíssimo de emoções. Manchester United diante do Arsenal e depois às 4 da tarde o último jogo de preparação do Sporting antes do início do campeonato em White Hart Lane, transmissão em direto do Tottenham Sporting. Tudo para ver amanhã na Sport TV em 6 horas de futebol do mais alto nível. É tudo por esta noite a partir do Estádio do Restelo. Boa noite, até uma próxima oportunidade. Boa noite.